Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. O link do grupo e do canal do Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E todo o conteúdo deste vídeo será baseado na obra Stories from Ancient Cana, Second Edition, Michael D. Coogan and Mark S. Smith. Então, qualquer reclamação ou suposta refutação que o fundamentalista religioso tiver, por gentileza, escreva um livro e mande diretamente para estes acadêmicos. Viaje até os Estados Unidos e lá faça a sua reclamação. Encontre o endereço de e-mail deles e mande a sua tese escrita, revisada por pares, publicada em revista científica, de tradução dos textos ugaríticos e envie para eles. Então, vamos ao conteúdo do vídeo. Nós realizaremos a leitura de um pequeno trecho de um texto ugarítico que é conhecido como a Festa das Bebidas de El, ou das Bebedeiras de El, ou também chamado a Embriaguez de El, aonde há uma descrição do deus El bêbado, exatamente isso. Mas antes de lermos exatamente o texto, vamos a uma introdução e explicação do seu conteúdo. Descoberto em 1961, um pequeno texto ugarítico foi traduzido e nominado por alguns estudiosos como Festa das Bebidas de El, ou Festa das Bebedeiras de El, ou a Embriaguez de El. Este texto difere dos demais textos ugaríticos por sua representação pouco lisonjeira do deus El. Este texto nos lembra que a religião cananeia era mais complexa e multifacetada do que sugerem os mitos mais longos. O texto tem duas partes, ambas abordando o problema da intoxicação. A primeira parte é uma curta narrativa mítica da bebedeira de El e sua embriaguez resultante da mesma, que leva duas deusas a empreender uma busca por ingredientes para uma cura. Separada da primeira parte por uma linha de um escriba, a segunda parte é uma pequena receita para uma ressaca. O mito se baseia em um cenário tradicional da bebida, que em ugarítico é chamada de marzear. Em ugarítico, este termo diz respeito a uma associação de homens de elite que, de acordo com o contexto global, poderia ser realizada na casa de uma das figuras principais, ou seja, diz respeito a um banquete festivo. Evidências comparativas sugerem também que pode ter ocorrido em uma sala de santuário ou em um templo. Amós 6:7 mostra a associação da bebida com esta instituição festiva. Em hebraico, o termo precisamente marzeach, que é atestado até o período greco-romano. O texto em específico, falando da embriaguez de El, começa com o próprio deus El fazendo os preparativos para o seu banquete, que as divindades até então iriam desfrutar juntamente com ele. Os preparativos se destacam por envolver uma caça. Animais selvagens eram caçados, como em um contexto festivo. Tal jogo, entretanto, não consta das listas de oferendas feitas aos deuses nos textos rituais de Ugarit. Aqui ressoa
com a descrição posterior das deusas indo caçar os ingredientes para curar o estado de embriaguez de El. Então, o texto apresenta o deus Lua. Nele, o deus aparece em uma descrição incomparável outrora. Ou seja, aparece uma descrição sem paralelos, a descrição de um cachorro. Divindades aliadas a este deus, as deusas Astarte e Anat, também são nomeadas. Fornecem-lhe carne, mas o porteiro da casa de El os repreende por fazê-lo. Esta descrição é muito interessante. Embora a comparação do deus Lua com a semelhança de um cachorro se encaixe com o pelo de cachorro na descrição final do texto para a elaboração de uma receita, aqui não está claro como entender essa símile, assim como o restante de sua descrição. O significado dos detalhes sobre uma alimentação também não é muito claro. Uma interpretação é o que Marzeak é uma festa funerária que representa a lua dessa forma, porque se pensava que o deus da lua estava no submundo durante o dia. Ou seja, pode ser que esse contexto apresente que esta festividade seria para celebrar a ascensão da lua, haja vista que havia em várias culturas e mitologias antigas o ato de realizar a caça na noite de lua cheia. No entanto, os funerais provavelmente eram apenas uma das várias funções quando Marzeak acontecia. E o papel da lua no submundo carece de mais algumas verificações. Outra visão é que o retrato aparentemente negativo da lua reflete uma polêmica contra a adoração do deus da lua em Ugarit. Embora isso seja possível, tem pouca base nos textos ugaríticos, o que nos leva à questão principal, que é de fato ver e interpretar o contexto do banquete de El. A lua é uma divindade astral bem conhecida, assim como a própria deusa Astarte. Anat também pode ser uma deusa muito relevante nesse contexto. Neste contexto do banquete e da embriaguez de El, a lua, com o seu aspecto e natureza astral, pode estar por trás desta passagem muito enigmática. De fato, leremos no texto, a condição de El é a condição da embriaguez. O porteiro repreende El, que então está sentado em seu Marzeak. Ele bebe até ficar muito bêbado e precisa de duas divindades para ajudá-lo a voltar para casa. Eles servem aqui em um dos papéis clássicos da literatura antiga, que um filho deve representar o seu pai em momentos de adversidade, deve ajudá-lo. Verificamos isso no início da chamada epopeia de Akhat. Daniel afirma que entre muitos deveres de seu filho está o de segurar sua mão enquanto ele está bêbado, apoiá-lo quando está cheio de vinho. No caminho, El se depara com uma visão incomum, a figura de Rabaiú, descrita nesta seção como Senhor dos Chifres e Cauda. Curiosamente, a interpretação deste fenômeno ou da aparição desta figura neste contexto é desconhecida para a maioria dos acadêmicos intérpretes dos textos ugaríticos. A maioria dos estudiosos, ao ler a descrição desta passagem, sugere que El se suja com seus próprios excrementos e urina, mas recentemente foi sugerido por outros estudiosos que pode ser Abaiú quem suja o El bêbado,
com excremento e urina. Prescrições médicas posteriores usam esterco, que pode ser incluído na receita final do texto. A identificação mais precisa de Abayu ou Rabayu é difícil. Ele pode ser Reshep, que é o único deus semítico ocidental representado com uma cauda, e sua contraparte no local de Emar. Nergal é chamado de o Senhor dos Chifres. Repete, era um deus associado à destruição, como visto na cena de abertura do épico de Kirta, bem como à morte e ao submundo. O espectro de uma figura com chifres e cauda pode ser um precursor de imagens muito posteriores associadas ao diabo. O fim do mito apresenta Anat e Astarte indo caçar para encontrar ingredientes para ajudar a curar a ressaca de El. Nesse ponto, o texto é interrompido até que as duas deusas retornem, evidentemente com os ingredientes em mãos. Em outros lugares, essas deusas são associadas à caça. Em Akhat, Anat quer o arco do herói para si mesma. As linhas finais do texto dão a receita para curar a ressaca. A primeira parte consiste em pelo de cachorro que deve ser colocado na cabeça do sofredor. Um termo ugarítico na segunda parte da receita pode ser um termo técnico, talvez uma planta, ou possivelmente esterco. Seja o que for, deve ser misturado com azeite e depois aplicado ou ingerido, talvez para acalmar o estômago do bêbado ou para fazê-lo vomitar. A descrição do azeite como sendo fresco sugere o final do verão ou início do outono como a época do ano em que o mito se passa. Isso também se encaixa na bebida, já que o vinho novo era feito com uvas colhidas também nessa época do ano. Alguns ingredientes da receita correspondem a elementos da narrativa, e a embriaguez é o tema geral de ambas as partes. Além disso, no mito, são as deusas Astarte e Anat que vão caçar os ingredientes, e a receita lista tais itens. Além disso, o pelo de cachorro corresponde de maneira geral à descrição da lua como um cachorro. De forma evidenciada, o termo que podemos traduzir para a palavra estrume caberia no excremento mencionado no mito. Com essas correspondências, o mito descreve o que a cura prescreve, talvez como em outra literatura médica do Antigo Oriente Próximo, o texto devesse ser receitado com a prescrição para uma cura de embriaguez, para uma ressaca. Vamos à leitura do texto, então, a embriaguez de El. Vamos ler apenas as linhas 15 a 21. Diz assim: El está sentado em sua festa com bebidas. El bebeu vinho até ficar satisfeito, vinho novo até ficar bêbado. El foi para sua casa, ele alcançou sua corte. Tucamuna e Sunuma o ajudaram. Então Rabayu o confrontou, senhor dos chifres e da cauda. Ele o sujou com sua porcaria e mijo. El desabou como um cadáver. El era como aqueles que descem para o submundo. Muito obrigado, meus amigos, por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Ora, a Bíblia hebraica nomina o seu Deus em diversos textos como El, inclusive com os epítetos El Shaddai, El Elyon, El Olam, e faz a amálgama de Yud-Re, Vav-Re com El. Isto não invalidará os textos ugaríticos, que são mais antigos que a Bíblia hebraica.
E nos mitos ugaríticos, nos textos ugaríticos, que datam de aproximadamente 1500 a 1370 antes da Era Comum, lá descreve El, o deus El, bêbado, exatamente isso. Então, se tiver alguma reclamação, vá ao Museu do Louvre, lá há vários achados ugaríticos, reclame lá, ou se dirija aos Estados Unidos, ou vá até de alguma forma aos escritores e tradutores destes textos e reclame com eles. Não reclame aqui nos comentários do canal. Estamos apenas divulgando textos oriundos de achados arqueológicos. Ah, que o verdadeiro Deus, que vocês perguntam tanto quem é, e eu não faço ideia do porquê de tantas perguntas, abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.